E muita gente fala que vocês fizeram um documentário pró-ditadura. E o que foi pra vocês fazerem? Qual foi o interesse de revisitar isso? E também esse lance do revisionismo histórico, que acusam vocês, o Narlock e muita gente. O que é o revisionismo? E o que vocês fazem quando vocês vão atrás, por exemplo, falar sobre o tempo da ditadura? Primeiro, a gente não queria falar de ditadura militar. Não? A gente começou fazendo a série História do Brasil e a gente setou foram 6 episódios e a gente setou um espaço para isso, que é desde o descobrimento, desde a fundação de Portugal, na Europa, até 1954, o suicídio do Getúlio Vargas no Brasil. Tá. Esse era o período que a gente ia falar. Motivo, porque a ditadura militar faz parte de um contexto global em que as fontes são muito prejudicadas. Guerra Fria, ambos os lados manipulando fonte para seu favor. Sim. E também um trauma complicado na história brasileira que tu vai estar mexendo com emoções, né? Então, sei lá, tá valendo a pena mexer nisso, entendeu? Essa é a questão. Mas... Você falando da época da ditadura. Isso, perseguição, pô, tá valendo... morte. Sabe, sim. será que é verdade que esse cara foi torturado? Tá. É delicado esse tipo de coisa, né? claro. Tu tá machucando, pode machucar pessoas e tu pode cometer erro porque tu não tem fonte. Então a gente fez 6 episódios da série Brasil e ao longo desse processo a gente teve um roteirista lá na empresa que chegou e apresentou, cara, eu acho que dá para ir adiante no 64, 85. Apresentou um projeto, a gente falou, pô, será? Vamos incubando, vamos vendo, vamos andando, etc e tal. O negócio pegou confiança quando nós descobrimos uns pesquisadores no leste europeu que escreveram um livro chamado 1964, O Elo Perdido, com os documentos que mostravam a influência da polícia secreta ligada à União Soviética, a STB, que era a KGB tcheca, Sim. no Brasil. Ah, é? Isso. E aí o cara falou pra gente o seguinte, eu recebo vocês aqui se vocês vierem, eu levo vocês nos museus, eu levo vocês nos documentos verdadeiros e vocês podem filmar e usar isso aí. A gente falou, porra, já era muito maior do que nós essa missão, né? Já era, sei lá, não dá pra perder essa oportunidade. Claro. Né? Então vamos lá, pode ser que esse cara seja maluco, né? Que é filme de tráfico de órgãos, sei lá. A gente descemos lá de madrugada, de noite, em Praga, República Tcheca, no inverno. Vamos nessa missão aí. Realmente tinha muita coisa sensacional, a gente colocou no documentário, 1964, o Brasil entre armas e livros. E fizemos um documentário Detalhe, a gente chegou na Foram os STB. 3 lá? Não, foi eu, o Lucas e esse Eu não meu fui. colega, o Eu não Henrique fui. Zigano, que foi o roteirista. E a gente chegou lá nessa sede e tal, que tinha sido aberto, né, após a queda da União, enfim. Vocês não falavam tcheco, né? Não, a gente tava... Não, tinha um brasileiro que morava lá. Que é bom, muito filme de espionagem, né, cara? Muito, não, Praga e era uma loucura, ainda. porque as entrevistas que a gente Senha fazia... contra senha, você chega na ponte lá e fala... As entrevistas que a gente fazia, tinha alguns caras que só falavam em tcheco. E o brasileiro que nos recebeu lá só falava polonês, que é diferente do tcheco. Para nós é tudo igual, mas é diferente. Parece a mesma coisa. Então eu sei porque eu já fui pra lá. Ele respondia olha só, a gente fazia a pergunta, o cara respondia Vocês em faziam tcheco. pergunta em inglês? Isso, a gente fazia em português pro brasileiro que morava Sei. lá. Ele traduzia do português pro polonês, aí tinha um cara que traduzia do polonês pro tcheco, E aí voltava. e aí fazia pro entrevistado e fazia tudo de volta. Meu Porque os caras também não falam inglês, um inglês muito vagabundo. Assim. Não falo. E aí a gente, só eu queria contar uma anedota, que aí a gente foi na antiga sede da Polícia Secreta da União Soviética, lá, a STB, e a diretora do museu disse que nós éramos a primeira empresa de mídia brasileira que procuraram eles. E nenhuma também a universidade tinha procurado. Nenhum brasileiro procurou eles até então. E lá tinham documentos bem sérios. Que tipo de documentos são esses? Né? Cara, fica documentos sérios. Estou aqui, uns papéis em cima da mesa. Tem coisa séria Larga aqui. uma pilha aqui. Há muitos documentos. Não, mas documentos sérios no seguinte sentido. Primeiro, mencionando a presença de agentes soviéticos ligados à polícia no Brasil, infiltrados, em estatais, em empresas de mídia. E tinha, de todos os documentos, o que mais me chocou, a gente colocou a imagem dele lá, é uma lista que um agente secreto desenvolveu, colocando quem eram os agentes... Agentes conscientes e inconscientes. Conscientes e inconscientes. O que ele queria... O que é um inconsciente? O que ele queria dizer com isso? Ele estava no Brasil... Não é o Soldado Invernal. Não, olha só. Fala uma sequência de palavras do cara. Acorda o cara, não é? Carlos Garrafa Macaco. Ele estava no Brasil e ele começou a observar os jornalistas e viu assim, o que é o inconsciente? Era o jornalista que propagava a agenda da União Soviética sem ter nenhuma relação com eles. Por quê?
Cara, porque acreditava nas mesmas tá, ideias, tá. ou porque estava influenciado. De forma Entendi. não intencional. Assim, não era por estar cupichado com os caras, em resumo. Tá? Uhum. E os conscientes eram os que recebiam o dinheiro. E tinha essa lista. Tá lá no documentário, cara. Tá? É uma lista relevante. Ah, é? Tem uma lista Mas relevante. eram pessoas influentes Eram pessoas influentes, cara. na Eram área pessoas influentes. de comunicação? Também na área de política, também. Sabe a ideia de, Oscar Niemeyer era comunista? Sim. Então, Oscar Niemeyer era ligado aos caras. Caralho. É loucura, eu sei, vai virar corte, fake news, vamos lá. Mas tá lá, entendeu? Não, mas se tem um documento... Pô, tá lá, não posso mentir, a gente viu o documento, entendeu? Foi lá, a gente viu, filmou o documento, então não dá pra fazer mais do que isso. Ele era ligado aos caras. O que significa esse ligado? É. Não sei. O que ele ganhava com isso? Não temos como saber. Era dinheiro? Era prestígio? Tava lá na lista. Quando esses caras passaram, por que a gente tem esse documento? Porque os policiais da STB, os agentes aqui, tinham que passar esse relatório pra STB e a STB tinha que passar pra KGB. Tá. Então eles precisavam de uma espécie de relatório, então não era totalmente descritivo, no sentido de, tipo, fulano vai por tais motivos fazer tal coisa, não é assim que os caras fazem documento, né? Mas eles organizavam os nomes, falavam as áreas que os caras atuavam e tudo mais, né? Então tinha muitos desses nomes, jornalistas que apoiavam e tudo mais. Bastante influência. Aí a gente resolveu fazer o documentário em 1964. Só te cortando um pouquinho. Vai. Será que não tinha também da parte dos Estados Unidos uns caras se filtrando? Não tinha com certeza absoluta. Sim, né? Isso, não, é Era uma zero. guerra fria, Inclusive, né? a gente tem a gente, não é Agente Brasil Paralelo, né? O Sei. Brasil tem a prova do infiltrado que estava aqui e do telefonema que ele deu pro presidente dos Estados Unidos quando começou o golpe militar. Ah, é? Isso. Então, Caralho, então que a gente foda isso. tinha os caras infiltrados. Cara, isso era no mundo inteiro, não era no Brasil, tá? Sim, Era no mundo imagino inteiro. que era uma a geopolítica, os caras com medo, né? Os caras deviam ter um mapa mapa de influência, né? Estamos perdendo aqui, estamos ganhando ali. Cara, Pra quem não viveu, eu sei que eu sou mais velho, eu vivi essa época da Guerra Fria, era tudo uma guerra mesmo de quem é mais um foda. troço caótico, né? A Proxy. gente não tem nem capacidade de imaginar a proporção desse aparato estatal aí, né? Mas o ponto é, falando tudo isso que eu falei, o que o cara vai pensar? Que a gente voltou pro Brasil e fez um documentário explicando que não teve ditadura nenhuma e que o Brasil foi salvo da mão dos influentes agentes da KGB e tal. Só que não Eram é o que a gente militares. falou no documentário, cara. Não é o que a gente falou no documentário. O documentário tem 2 horas. Tá, isso foi o que motivou vocês a começarem. Aí vocês vão atrás de outras coisas. Isso nos Sim, deu sim. gás pra falar assim, É, cara, tem agora... coisa, tem coisa inédita. Exato. Tem coisa inédita, tem que a coisa pessoa não sabe. Agora virou um puta filme. Esse era o clima, né? Agora eu peguei fé no filme, né? Sim. Mas a gente fez um filme de 2 horas. A única coisa que a gente fez de diferente foi contextualizar o panorama global. Que, cara, olha só, estava numa Guerra Fria, tinha um monte de narrativa, existia uma euforia para saber o que fazer, existia movimento comunista organizado no Brasil, existia manifestação de rua, a Globo apoiou o golpe militar, a gente bota a reportagem lá no documentário, a Globo falou assim, os trapos vermelhos foram combatidos, a Globo apoiou Acho que depois explicitamente. até fizeram uma carta pedindo desculpa, né? Exato. Mais recente aí. E a gente botou tudo isso, só contextualizou esse antes. Só que a partir do momento que o golpe é dado, cara, a gente não elogia esse negócio.